MC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira. Hoje é dia 11 de janeiro. O dia começa com os investidores de olho em dois pontos muito importantes. O primeiro é a divulgação do IPCA aqui no Brasil. A inflação oficial foi divulgada agora às 9 horas da manhã e traz o retrato do que foi a movimentação dos preços aqui no Brasil ao longo de todo o ano de 2021. O segundo ponto é a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ao Senado. Ele vai ser sabatinado para que seja reconduzido ao cargo de chairman lá no Fed. Os investidores buscam sinalizações sobre a política monetária lá do Federal Reserve. O mercado acredita que os juros vão ser elevados por lá já na próxima reunião, que acontece em março. E que depois disso, o Fed eleve mais 3 vezes a sua taxa básica de juros, chegando a 4 aumentos ao longo do ano de 2022. Essa expectativa mexeu com os mercados desde ontem. A Bolsa Brasileira viu os ganhos da última sexta-feira serem perdidos ponto a ponto ao longo dessa segunda-feira. Seguindo os mercados internacionais, a gente já tinha visto ao longo da segunda-feira bolsas europeias, bolsas americanas, todas no patamar negativo. E aqui no Brasil as perdas só não foram maiores porque os bancos e as empresas de mineração e siderurgia acabaram segurando um pouco esse índice. Mesmo assim, no fim do pregão, a bolsa recuou 0,75%, fechando abaixo dos 102 mil pontos. Aí a gente pode ver os números aqui do mercado financeiro de ontem. O Ibov caiu 0,75% aos 101.945 pontos, quase chegando ali nos 102 mil pontos, mas mesmo assim fechou abaixo desse patamar. Aí nas mais altas, como eu havia comentado, olha só, Uzi Minas e Companhia Siderúrgica Nacional fechando em alta, Uzi Minas 4,77%, CSN 3,32%. Aí Fleury fechou em alta de 3,74% e Grupo Pão de Açúcar numa elevação de 2,11%. Entre as maiores baixas, a gente vê esse movimento de muita oscilação, muita volatilidade em Banco Inter, que dias ganha 8%, 9%, dias perde 9%, dias ganham 15%, enfim, uma grande volatilidade nos papéis de Banco Inter, que nessa segunda-feira fecharam em queda de 8,57%. Magazine Luiza, também com grandes volatilidades nos últimos pregões, fechou com queda de 7,72%. Seguido aí de Melius, que caiu 5,75%, e Qualicorp fechou numa queda de 5,56%. Esse foi o retrato aí das mais baixas do pregão dessa segunda-feira. E aí, para hoje, o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa terça-feira. Marcos Saravalli, conta pra gente aí. Bom dia. Fala pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de terça-feira, depois de mais uma segunda-feira bastante volátil por aqui, né, com o nosso Ibovespa engatando mais um dia de queda, depois já da primeira semana do ano ter sido uma semana de bastante volatilidade, né? A gente agora engata, vamos ver se a gente consegue recuperar nessa terça-feira, pelo menos é o que se analisa as bolsas internacionais nesse momento.
Inclusive o petróleo já vai recuperando ali o patamar de $82, o que deve beneficiar também as nossas commodities, né? Principalmente as empresas do setor, né? Petrobras e outras empresas de petróleo aqui no nosso Ibovespa, né? Lá fora a gente tem alguns indicadores importantes, principalmente alguns discursos de alguns dos principais presidentes de bancos centrais, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Particularmente nos Estados Unidos, né, o Jerome Powell deve reforçar essa preocupação, né, mostrando que a economia americana vem se recuperando uma velocidade bastante saudável, né, mas também se preocupa com o patamar da inflação, né, reforçando a expectativa de aumento de juros agora para março lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente segue acompanhando alguns importantes indicadores. Talvez a gente tenha alguma sinalização um pouco mais bem comportada aqui da inflação e também algumas expectativas um pouco melhores, né? Mas ainda muita incerteza em relação à nossa atividade econômica. Mas uma certeza é que o nosso Ibovespa está num patamar bastante descontado, bastante atrativo, né? E a gente acredita que talvez a temporada de balanços pode ser um catalisador adicional para recuperar parte das quedas recentes. Vamos ver se a gente encata pelo menos um dia de boa alta aqui no nosso Ibovespa nessa terça-feira, tudo indica que sim, tá bom? Tenham todos um ótimo dia. A gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. E a expectativa pela fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ao Senado já repercute nas bolsas mundiais. Os mercados asiáticos fecharam em baixa diante desse clima de cautela. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Olha só, na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,73% nessa terça-feira. O japonês Nikkei fechou em queda de 0,9%. Lembrando que nessa segunda-feira a bolsa japonesa estava fechada por conta aí de um feriado local e não abriu, e na volta já recuou 0,9%. Já em Hang Seng, o índice também registrou baixa, foi uma baixa mais marginal, mais ligeira ali, 0,03% de baixa, mas mesmo assim todas as bolsas asiáticas acabaram fechando no patamar negativo. E o que tem preocupado também, o que tem dado o tom lá na Ásia, é a disseminação da variante Ômicron. O Japão estendeu a proibição da entrada de estrangeiros até o fim de fevereiro. Essa decisão do primeiro-ministro tem o objetivo de impedir a propagação do vírus. Em algumas regiões da China também estão sendo impostos alguns lockdowns, as pessoas não podem mais sair de casa, apenas uma pessoa por família para ir ao mercado, para circular diante de algumas províncias. Então, a disseminação da Ômicron na Ásia também está dando o tom lá na Ásia e a gente, claro, segue monitorando. Nos Estados Unidos, além da expectativa, né, para essa fala do Powell, também tem expectativa para indicadores, e claro que uma coisa está ligada à outra, porque os números da inflação que saem nessa semana, tanto o CPI, que é a inflação ao consumidor, quanto o PPI, que é a inflação ao produtor, esses dados estão totalmente ligados ao movimento do Banco Central americano. Com inflação mais pressionada, o Fed tem que atuar mais cedo e talvez com mais intensidade na sua taxa básica de juros, e os impactos nos mercados já vão ser sentidos com certeza. Principalmente a gente tem visto aí, né, mercados lá nos Estados Unidos operando em baixa nos últimos pregões. Mas os futuros, nessa terça-feira, operam em elevação lá nos Estados Unidos. O Dow Jones sobe 0,23%, o S&P sobe 0,37% e a Nasdaq, que viu desde o começo do ano ali ver seu índice cair mais de 7%, agora está tomando um fôlego, subindo aí 0,56%. Esse é o retrato, né? O retrato dos futuros americanos. E aí, para a gente repercutir um pouquinho sobre essa questão das bolsas americanas, eu já quero trazer o Guga Almeida aqui com a gente, para a gente poder bater um papo rapidamente aqui sobre as bolsas americanas. Eu tenho o Guga aqui comigo para a gente bater esse papo. O Guga está aqui comigo. Me avisem. Vamos poder contar contigo aí. Bom dia, bom dia. Ô Guga, as bolsas americanas hoje estão em alta depois de alguns pregões recuando, né? Principalmente a Nasdaq, que sofreu bastante desde o começo do ano. A gente tinha
até comentado aqui. Como que está a sua visão para as bolsas americanas? A fala do Jerome Powell pode mexer por lá? Vamos lá, né? Acredito que a fala do Jerome Powell vai mexer por lá, tá? Eu acho que, na verdade, a gente teve um pouco da redução da pressão vendedora e isso fez com que o preço dos ativos, eles, né, de certa forma, tenham tido uma melhora. Não sei se o pessoal consegue compartilhar meu gráfico aí, para que eu possa mostrar para vocês, principalmente o futuro aqui do Nasdaq. O que nós estamos tendo aqui agora no futuro do Nasdaq. Tá? Quando nós estudamos aqui o comportamento do mercado neste momento, tá, o que eu consigo enxergar no ciclo do futuro, né, olhando aqui para o gráfico diário, é exatamente esse ciclo aqui. Ó. Nós tivemos aqui a primeira etapa de correção em 50%, okay, que foi ali nos 15.626,50, e aí, de fato, né, a primeira correção que se imaginava que poderia chegar é exatamente muito próximo das mínimas que nós tivemos no dia de ontem, que é aquela região ali dos 15.183,25 por aí. Então, nós querendo ou não, né, tivemos aqui um primeiro nível, né, de satisfação dessa correção já realizado. Então, é natural que o mercado ele respire, ele reage nesse nível de preço, e aí vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. Tá? Mas, por hora, era de se esperar daquela região dos 15.183 pontos que poderíamos ter uma melhora. De fato, o mercado ele veio respirando, tá? E aí vamos ver se o mercado vai conseguir engatar mais uma movimentação de alta aí, ou simplesmente foi um respiro para voltar a cair. Obviamente, né, que a resposta do nosso mercado aqui no Brasil vai ser diferente, e aí precisamos também acompanhar, até mesmo porque os futuros lá fora, se nós olharmos para a Nasdaq, está subindo agora 0,48, enquanto o índice futuro aqui no Brasil está subindo apenas 0,14%. A gente continuar esse nosso papo internacional e depois a gente falar um pouco aí para falar. Valeu, Guga, até daqui a pouquinho, então. E o Marco Saravalli, então, traz o gráfico do dia, agora trazendo um pouquinho sobre essa relação, né, entre os bancos, o setor financeiro lá nos Estados Unidos e as treasuries. Conta pra gente aí, Marco. Fala, pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia. A gente está acompanhando, como a gente falou aqui anteriormente, sobre a decisão, né? Na verdade, a expectativa de decisão do Banco Central americano em subir os juros agora, já nesse primeiro trimestre do ano, tem trazido também oscilações, né, nas curvas de juros nos Estados Unidos. A gente consegue ver que o desempenho dos bancos, né, e consequentemente das ações dos bancos, tem uma relação direta com os treasuries, né, com os títulos americanos. E a gente consegue ver, inclusive, que tem uma lacuna ali, tem um gap. E esse tem sido, sim, um dos nossos setores de preferência no ano de 2021, e continuamos no ano de 2022. Né? Preferencialmente, na nossa opinião, os bancos um pouco mais regionais lá nos Estados Unidos, os bancos considerados médios, não os gigantes bancos, os bancos maiores. Né? A gente tem visto bom desempenho desse setor e a gente acha que ainda tem um bom potencial de valorização. Mas, contudo, acho que vale a pena olhar para esse gráfico e entender um pouco do potencial do que pode ser o desempenho dessas ações dos bancos do setor financeiro também nesse ano de 2022, para quem está optando por aumentar sua diversificação e conhecer principalmente ativos americanos, né, para ter um bom comportamento da sua carteira de investimentos como um todo, tá bom? Então tenham todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Na Europa, a preocupação também é com inflação pressionada. Agora cedo, agora há pouco, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz que leva muito a sério a questão da alta dos preços lá na Europa. Ela disse que tem o compromisso de ancorar as expectativas com firmeza e garantir a confiança dos cidadãos e do mercado lá na zona do euro. Só para a gente lembrar, a inflação preliminar na zona do euro em dezembro foi divulgada na semana passada. O número foi recorde, chegou a 5%. A gente lembra, claro, que a meta da inflação lá para a zona do euro era 2%. A inflação segue pressionada, vários itens, principalmente energia, né? Energia elétrica, gás, combustíveis, esse pacote, né? Parece que está pressionando a inflação em todos os lugares do mundo, não é diferente
lá na Europa, que acaba chegando até 5% o número preliminar da inflação lá na Europa no mês de dezembro. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas europeias neste momento, assim como, a exemplo das bolsas americanas, as bolsas europeias também trabalham no patamar positivo nessa terça-feira. DAX na Alemanha sobe 0,86, CAC na França sobe 1,33, FTSE no Reino Unido subindo 0,54, o índice Eurostoxx avançando 0,85%. E eu quero voltar com o Guga Almeida, já que a gente está nesse panorama de Europa, para perguntar para ele, Guga, esses sinais na Europa tão bons também aí, depois de um dia vermelho por lá, a gente lembra ontem, a maioria das bolsas europeias todas em queda, mas a inflação segue pressionada, né? O mercado vai reagir melhor a esses sinais? Como que você está vendo essa pressão na Europa lá? E a gente dá uma olhada na França, que está destoando, né? Está subindo mais de 1,3% aí nessa terça-feira. Legal, vamos lá. Deixa eu ver se o pessoal consegue compartilhar agora meu gráfico. Felipe, nós estamos aqui bem num momento de definição, né, dos mercados. Se nós olharmos o quanto o mercado já vem corrigindo das máximas que nós tivemos ali no dia 5 de janeiro, tá, o índice francês, que é o CAC, tá, ele chegou a acumular ali uma queda de 3,89, não foi algo extremamente significativo, tá, mas foi uma queda que nós tivemos, né. Se nós olharmos aqui no relativo, desde o período daquela grande queda do Covid, né, em função no início de 2020, tá, o mercado ele já está num nível aqui de expansão de 127% do movimento. Eu acredito que ainda de forma saudável lá fora, na Europa, principalmente olhando para a França, a gente teria espaço ainda para andar até 8.450, ou seja, ainda tem um espaço aqui pro positivo, para um upside, em torno de 17%. Tá? Agora, um movimento negativo nesse patamar de preço, tá? A queda não vai ser pequena, a gente percebe que a volatilidade ela aumentou desde o período ali do final de novembro do ano passado, de 2021, a volatilidade vem aumentando e há uma região de fato aqui de risco, e essa região de risco ela só vem, né, acelerando em função de todo esse contexto, né, coronavírus, inflação e tudo mais. Então, a resposta que nós vamos ter aqui de curto prazo do mercado ainda é bem duvidosa, ainda o investidor precisa ser extremamente cauteloso e estrategista. Legal, Guga, maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo aqui para falar de IPCA, para falar também do mercado brasileiro. Ô, Guga, voltando aqui para o Brasil, o principal indicador dessa semana foi divulgado agora há pouco, foi o IPCA, ele veio com elevação de 0,73%, né? Depois daquela alta de 0,95%. Esse IPCA veio bastante pressionado, né? E acabou fechando o ano, Guga, em 10,06%. A gente comentava, né, aquela questão lá de um efeito psicológico de baixar dos 2 dígitos, né? Mas não veio. E pelo que eu estava lendo algumas informações preliminares aqui, além do número, né, ser ruim, acabar fechando acima dos 2 dígitos, a qualidade também acaba sendo ruim porque a disseminação passou de 63% para quase 75%, né? É inflação nos Estados Unidos pressionando, inflação na Europa pressionando, aqui no Brasil bastante pressão também com esse dado do IPCA, isso vai acabar refletindo de alguma forma no nosso mercado, né, Guga? O Guga tá mutado. Aí. Perfeito, acho que voltou. Com certeza, Felipe, principalmente vamos ter que acompanhar hoje como é que vai se desenrolar o tema de curvas de a curva de juros e a expectativa em relação à Selic para o ano de 2022. Acho extremamente importante, tá? Porque, querendo ou não, é o drive que está direcionando principalmente a cabeça dos fundos multimercados, né? Esses fundos que estavam se posicionando no final de 2019, 2020, 2021 no mercado de bolsa, né? Começaram a fazer o seu movimento inverso, sair de bolsa, voltar para o mercado de juros, que tradicionalmente é o mercado que eles operam, e isso faz uma pressão vendedora, né? Gera um movimento de realização na nossa bolsa, impactando principalmente o que a gente tem visto, né, que eram as grandes apostas, retomada da economia brasileira. Então, se fala ali de consumo,
varejo, né, e também aquela aposta que se tinha do setor todo de tech, que era uma grande aposta dentro de um mundo de juros baixos, né? Então, uma vez que a inflação está aí e se mantendo, como nós temos visto e querendo ou não, sendo acima das expectativas, né, por hora nós ainda não conseguimos enxergar aonde essa elevação de juros vai parar, né? Então, de certa forma, traz sim mais incerteza e estamos num ambiente de realização, então tem que ficar de olho sim. Maravilha, Guga. Ô, Guga, daqui a pouquinho eu chamo você de novo, deixa eu só dar os destaques corporativos aqui, e aí a gente volta para dar o tom do mercado aí para você fazer a análise da Bolsa nessa terça-feira, as projeções para essa terça-feira. Só os destaques corporativos aqui para trazer informação importante para vocês, porque a Azul divulgou hoje dados preliminares de dezembro do ano passado, onde mostra uma taxa de ocupação de 82,3% nos seus voos. O número é resultado de um crescimento no tráfego doméstico de passageiros, que elevou 20,9% em relação ao mesmo mês de 2019, pré-pandemia ainda. Em relação ao tráfego internacional, a aérea registrou uma queda de 60,9% no número de passageiros. No comunicado, a Azul ressalta que ainda é cedo para determinar os impactos da Omicron, mas que esse resultado mostra um forte desempenho em lazer e também no setor corporativo. A XP divulgou agora cedo os dados preliminares do quarto trimestre de 2021. Segundo a corretora, o total de ativos sob custódia chegou a 815 bilhões de reais. Esse número representa uma alta anual, ou seja, entre 2020 e 2021, 23% de alta anual e reflete uma captação líquida de 230 bilhões de reais. A base de clientes novos cresceu 23% em um ano, chegando aí a 3,4 milhões de clientes. E a carteira de crédito da XP chegou em 10,2 bilhões de reais, um crescimento de 164% em relação ao mesmo trimestre de 2020. A Companhia Siderúrgica Nacional acionou o protocolo de emergência nível 2 para a barragem B2, localizada em Rio Acima, no estado de Minas Gerais. A ação se deve ao forte volume de chuvas na região. A empresa destacou também que a população local já foi realocada e que realiza uma série de investigações geotécnicas para assegurar as condições e de segurança da barragem. O consórcio formado pelas construtoras Azevedo e Travassos e Encalço conquistou um contrato para realizar obras nos aeroportos de Maceió, Aracaju e Juazeiro do Norte. O valor desse contrato é de 350 milhões de reais e esse contrato, esse consórcio, é composto por 50% da Azevedo Travassos e 50% da Encalço. Os aeroportos são operados pela AENA Brasil. A Eternit adquiriu Confibra por 110 milhões de reais. Essa empresa atua na área de telhas de fibrocimento e tem capacidade de produção de 168 mil toneladas por ano. Essa capacidade vai acrescentar 20% no total produzido pela Eternit anualmente. A aquisição, segundo a Eternit, está em linha com a estratégia de crescimento da empresa, que está em recuperação judicial. O Banco de Brasília firmou uma parceria com a empresa de telecomunicações Americanet para a entrega de produtos e serviços no modelo Banking as a Service. A empresa tem quase 400 mil clientes ativos e opera em 9 estados brasileiros. O contrato reforça a estratégia do BRB de diversificar os negócios e também expandir a sua base de clientes. Quero voltar a falar com o Guga Almeida, porque depois de tantas movimentações no mercado que a gente viu aí, né, Guga? IPCA, a gente vê as empresas reportando algumas notícias importantes também, e claro, né, sem deixar de colocar aí na conta essa questão das chuvas, das barragens e tudo mais, pode ser que o mercado dê uma mexida aí nessa terça-feira. Queria saber como que está a sua projeção aí, o que o investidor espera, o investidor compra, o investidor vende, o que o investidor faz nessa terça-feira diante desse cenário?
Legal, vamos lá. Primeiro, eu acredito que o momento de curto prazo ele está favorável para aquele investidor com a cabeça mais especulativa, né? Que ele compra e vende no curto prazo, que ele está olhando oportunidades de fato pontuais. Aquele investidor que tem uma cabeça mais de longo prazo, esse ainda não está, eu vejo que ainda não está estimulado o suficiente para vir às compras, né? Aquele investidor que de fato quer pegar uma certa tendência nova, né? Eu não vejo aí tendência nova positiva e otimista agora, né, em função dos níveis de preço que nós estamos trabalhando no mercado, o tamanho das assimetrias que nós temos agora no momento, mesmo que muitas pessoas que analisam basicamente fundamentos digam que o nosso mercado está barato. Né? Eu não consigo enxergar fluxo no curto prazo, né, que justifique isso. Mas para hoje, vamos começar aqui pelo Ibovespa, para que a gente possa, né, enxergar aqui o que de fato se tem. Estamos naquela região, né, dos 101.800 pontos. É a região mais, para mim, aqui, mais nervosa, né, abaixo desse patamar de preço. A gente tende a vir buscar aqui os 96.500 até 95.000 pontos. Tá? Mas numa resposta positiva agora, principalmente se daqui a pouco esse tom de inflação, né, passar, e a gente começar a ter um pouquinho de olhar de que as coisas possam vir a melhorar, né, nesse tom, principalmente por questões de chuvas e, enfim, né, vamos ver quais serão as cenas em relação a esse tema. Eu consigo enxergar, assim, que o mercado ele, né, tem espaço para andar até os 114.000 pontos. Não consigo ver o mercado indo buscar novas máximas históricas. Isso eu acredito que será bem difícil de acontecer nesse ano de 2022, tá? Pelo menos por agora. Eu acho que depois, se por acaso viermos a 114.000 pontos e aqui o mercado trabalhar, né, e não voltar a ficar pesado, né, e passar o tempo, eu acho que aí sim a gente pode começar a pensar, construir um cenário para ir buscar novas máximas. Mas por hora, o que eu consigo enxergar é apenas um movimento de repique. Quando eu olho para o nosso índice futuro, né, e olho aqui para o mercado lá fora está subindo o Nasdaq agora 0,52 e o nosso índice futuro está subindo 0,08. Tá? Então, as minhas projeções para o dia de hoje, olhando aqui mais no curto prazo, acho que fechou meu gráfico aí, pessoal. Fechou o gráfico. Mas, enfim, o que eu estou enxergando aqui para o dia de hoje, certo? Para o dia de hoje, eu consigo enxergar, né, um tom positivo. Nós podemos, quem sabe, ir buscar a região dos 104.300 pontos. Tá? Esse seria aqui meu tom positivo para o dia de hoje no nosso mercado. E o meu tom negativo para o dia de hoje é trabalharmos dentro deste contexto aqui. O mercado ele ainda está trazendo à memória daquela movimentação ali do dia 10 de janeiro, ok? Na parte da manhã. E aí seria vir aqui para 101.975, que seria os 102.000 pontos, né? E num cenário bem negativo, seria vir lá para 101.000 pontos, né? Os 100.955. Então essa é a fotografia que consigo tirar para hoje, dentro deste momento que nós estamos tendo aqui nessa abertura do mercado. Maravilha, então, Guga. Então, só para a gente fazer uma análise também aqui, né, mais de empresas, né? Hoje a Azul, ela acabou divulgando os seus dados operacionais e aí a gente vê que o presidente da empresa falou que ainda não tem como prever, né? Não tem como mensurar a extensão da Omicron e tudo mais, mas mesmo assim, as notícias desse começo de ano estão pressionando as empresas aéreas, embora os números de dezembro acabam trazendo até um otimismo aí, né? Com crescimento no setor de lazer, crescimento no setor corporativo, a Gol já tinha trazido também um crescimento em dezembro, mas parece que as notícias de janeiro acabam não trazendo, né, muito ânimo aí, principalmente depois que passaram as festas, né? E as férias agora já estão no meio aí para o final. Talvez esse comecinho de ano seja mais pressionado, seja mais complicado aí para as aéreas, não necessariamente seguindo aí o que aconteceu em dezembro, com toda aquela expectativa do povo viajar, né? Como que você vê aí a Azul, a Gol? Como que você dá uma olhadinha nesse gráfico aí pra gente para saber o que esperar dessas empresas aí? Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui na tela a Azul.
Tá? Felipe, ao meu ver, se nós pegarmos aqui toda essa movimentação que nós tivemos desde o dia 23 de junho de 2021, a Azul ela acumulou, né, se nós pegarmos aqui até o dia 6 de janeiro, uma queda de 55,8%. Tá? Dentro desse cenário, nota que eu tenho um ciclo fechado, tá, do preço. Nota que ali no dia 2 de dezembro, na verdade, né, nós tivemos aqui uma resposta muito forte de Azul. Tá? Nessa resposta aqui que nós tivemos positiva do mercado, a Azul ela subiu algo em torno de 27%. Tá? Então tivemos aqui uma valorização aqui de Azul de 27% em 7 pregões. Tá? Depois o que acontece? Né? Volta a ter aquela movimentação na direção da tendência principal, mas já vem mostrando uma resposta legal aqui no curto prazo, mostrando que o mercado já está mega precificado. Né? Toda essa movimentação me parece estar mega precificado. Eu, olhando aqui para Azul, eu vejo, na verdade, um ambiente que me traz um certo otimismo. Nós não tivemos aqui ainda um gatilho operacional. Tá? O gatilho operacional seria a Azul fechando acima de 24,50. Tá? Então, teria que ter ainda uma resposta positiva de curto prazo, mas né, o que eu consigo enxergar aqui é uma possibilidade do movimento ir buscar a região de R$ 30,90. Né? Então, o ativo teria aqui uma possibilidade de upside de algo em torno de 30%. Tá? O primeiro movimento aqui é algo em torno de 30%. Então, de certa forma, é o que eu estou conseguindo enxergar aqui neste momento no mercado. Tá bom? Não havendo gatilho operacional, né, ou não se desenvolvendo essa movimentação, aí sim, né, teria que olhar aqui para um movimento de continuidade na correção, mas, poxa, vamos lá, né? Já corrigiu 50, como eu tinha calculado aqui antes, né? Já corrigiu aqui dos níveis das máximas, né? Chegou a estar corrigindo aqui 55%. Né? Então, estou conseguindo pegar aqui essa possibilidade de melhoria, e de melhoria até essa região aí de R$ 30,90, R$ 31. Maravilha, então, Guga. Valeu, então. Amanhã estamos juntos novamente aqui no Pre-Market. Bons negócios para você. Boa terça. Valeu, pessoal. Bons negócios a todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, abraço, Guga Almeida, abraço para o Guga e abraço também para todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso chat. Chegando cedo aqui o Lucas Gomes, Cerveja, David Guglielmo, Mano Trader, Rafael Lima, Atílio Felipe Neto, o Hamilton, a Amanda, o Leonardo, Drogaria São Joaquim, Anderson Mendes, o Adirley, Sandro Figueiredo, todo dia aqui com a gente, o Felipe de Mello, Emerson Braga, o MPK, o Helder, o Emerson falando que hoje tem fala do Jerome Powell, o famoso Jerônimo, tem mesmo, meio-dia, exatamente ao meio-dia ele começa a falar. Olha o Daniel Morales por aqui, Daniel Morales já está preparado, já fez o aquecimento, já levantou a plaquinha, ele vai entrar daqui a pouquinho com a Paula Moraes aqui no BMC News, que eu passo o bastão agora, 9 horas e 36 minutos para a Paula, desejando um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Paula, tudo em ordem aí? Tudo certo, Felipe, boas terça aí para você. Eu ia falar boa semana, já por um momento achei que hoje era segunda, me deu até um branco aqui. Que eu acho que eu fiquei aí pensando, né, nessa intimidade com o seu Jerônimo aí, algo que me deixou... O Cabral que fala, o Jerônimo. Seu Jerônimo, vamos falar com o seu Jerônimo, vamos ver o que o seu Jerônimo vai falar hoje. Tá certo, essa gostei. O professor Alexandre Cabral. É a cara do Cabral, cara né? dele. Com certeza, né? Não esperava nada diferente do seu Cabral hoje. Tá certo, Felipe, obrigada. Daqui a pouco o Felipe volta aí trazendo mais impactos durante a tarde. Beijo, Fê. Tchau. Tchau.